Sabe aquela ideia que parece inquestionável? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa crítica bem radical. E se a Constituição americana, que é um baita símbolo de orgulho, tivesse sido, na verdade, um grande erro histórico? Vamos desdobrar o argumento de um autor que desafia a própria fundação do governo dos Estados Unidos. Normalmente, a gente pensa na Constituição de um país como um pilar, né? Um motivo de orgulho, de identidade. Mas será que essa visão está sempre certa? E se, em alguns casos, o documento que funda uma nação for justamente a raiz dos problemas dela? A tese central que a gente vai explorar aqui é, para dizer o mínimo, chocante. Segundo a fonte, a Constituição dos USA não foi uma conquista da liberdade, mas tem um desvio fundamental, um erro que, de acordo com o argumento, gerou consequências bem graves ao longo de mais de 2 séculos. Para a gente entender essa crítica toda, o autor primeiro mostra o que ele considera as 3 grandes fontes do orgulho nacional americano. E são esses aqui os 3 pilares. O autor argumenta que os 2 primeiros, a Sociedade dos Pioneiros e a Revolução, são sim fontes justificadas de orgulho. Mas o terceiro, a Constituição, bom, é aí que, segundo ele, tudo deu errado. Vamos entender o porquê. O primeiro pilar é a sociedade pioneira. O autor descreve essa época como uma ordem social que funcionava sem um Estado central. Propriedade, lei, segurança, tudo teria surgido de forma natural, da cooperação voluntária e não da imposição de um governo. Era, nessa visão, um sistema de liberdade na prática. A segunda fonte de orgulho é a revolução em si. E por essa perspectiva, não foi só uma luta por independência, não. Foi uma rebelião legítima contra a violação de direitos naturais por um monarca que impunha seu monopólio de poder à força. Ok, até aqui parece uma história de sucesso, né? Uma sociedade livre, uma revolução justa. Então, onde é que está o tal do erro fatal? Segundo o autor, o problema não foi a revolução, mas o que veio logo em seguida. E aqui está o pulo do gato do argumento. Para o autor, a Constituição não acabou com o monopólio de poder que o rei tinha. Ela só trocou o gerente. Em vez de um monarca, que era tipo um proprietário permanente, o sistema passou a ter presidentes e políticos que são só zeladores temporários, eleitos de tempos em tempos. Essa diferença entre ser o dono e ser só um zelador cria incentivos completamente diferentes. O autor faz uma analogia. O monarca é como o dono de uma fazenda. Ele tem interesse em cuidar da propriedade e preservar o valor dela para o futuro. Já o presidente é tipo um caseiro temporário. O incentivo dele é extrair o máximo de benefícios o mais rápido possível durante o mandato, mesmo que isso acabe com os recursos do país lá na frente. E a lógica vai ainda mais fundo. Na monarquia, segundo o autor, o risco de ter sua propriedade tomada está concentrado numa figura só, o rei, que o povo já olha com uma certa desconfiança natural. Agora, na democracia, a competição pelo poder permite que qualquer pessoa tente usar o governo para tomar a propriedade dos outros, seja com impostos ou com leis. Ou seja, todo mundo vira uma ameaça em potencial para todo mundo. Essa citação resume bem a conclusão sombria do autor. Se o governo tem o poder de tomar propriedade e criar leis, a competição para controlar esse poder não vai atrair os mais virtuosos, mas sim aqueles que são mais habilidosos em usar esse poder para benefício próprio, sem muitas amarras morais. Então, se a Constituição foi mesmo esse erro fatal, quais foram as consequências práticas? Vamos ver como, segundo essa análise, esse suposto erro transformou os Estados Unidos ao longo de 200 anos. Olha só esse quadro, que mostra bem a transformação. De uma sociedade com impostos quase nulos, dinheiro sólido como ouro e prata, e uma política de não se meter nos assuntos dos outros, para uma onde mais de 40% da renda é levada pelo governo, com papel moeda inflacionário e uma presença militar gigantesca pelo mundo. Para o autor, isso é a prova viva das consequências daquela mudança de incentivos. Diante de um diagnóstico tão pesado, qual seria a alternativa? A crítica é dura, mas o autor não para por aí. Ele propõe uma solução que vai muito além de uma simples reforma. Uma ordem social que funcione totalmente sem o Estado. A proposta é trocar o monopólio do Estado na segurança e na justiça por um mercado competitivo. Pensa nisso como se fosse um serviço de assinatura. Em vez de pagar impostos para um único provedor de segurança, o governo, as pessoas contratariam agências de seguro privadas para protegê-las. A ideia é que a competição deixaria o serviço mais barato e muito mais eficiente. E como isso funcionaria na prática? Bom, primeiro, a concorrência forçaria os preços para baixo. Segundo, como as seguradoras teriam que pagar indenizações, o maior incentivo delas seria prevenir o crime. Terceiro, as vítimas seriam de fato compensadas. E o mais importante, tudo seria baseado em contratos voluntários, não em decretos que vêm de cima para baixo.
As diferenças para um governo tradicional seriam enormes. Primeiro, a relação é voluntária, não obrigatória como os impostos. As seguradoras teriam um incentivo financeiro para que seus clientes estivessem bem protegidos. Elas não poderiam simplesmente tirar de um para dar para o outro, e como guerra custa uma fortuna, o foco delas seria defesa e não agressão. Certo, a ideia é radical. Mas como colocar isso em prática? A estratégia proposta é igualmente inovadora. Não se trata de convencer um país inteiro a mudar tudo de uma vez. O autor reconhece que isso seria praticamente impossível. Em vez disso, a estratégia é descentralizada. A ideia é criar centenas de pequenas cidades livres e independentes espalhadas pelo território, um pouco como as cidades livres da Europa medieval que prosperaram fora do controle dos grandes reinos. E a lógica por trás disso é bem estratégica. O movimento todo espalhado, com várias frentes, é muito mais difícil de combater. Seria complicado para o governo central justificar uma repressão contra vários pequenos territórios que só querem se autogovernar, sabe? Evitaria a criação de um inimigo único e claro. E assim, a gente volta à pergunta central. Independentemente de se concordar ou não, essa análise nos força a questionar o que parece óbvio. Será que um mercado competitivo poderia mesmo substituir o monopólio do governo na proteção e na justiça? Fica aí a pergunta para reflexão.